Jornal da Manchete, segunda edição. Oferecimento Companhia Excelsior de Seguros, 40 anos de segurança e garantia. E Energia de São Paulo, Administração Unificada, CESP, CPFL e Eletropaulo. População fez passeata para protestar contra o vazamento de óleo e incêndio em São Sebastião. A Polícia do Rio prende o primeiro membro do bando que vendia 60 quilos de cocaína por mês. O chefe da máfia da coca, Lívio Bruni Filho, fugiu para a Itália. 11 mil operários continuam em greve em Betim. E a Fiat alega que houve rompimento do acordo salarial. Está no ar o Jornal da Manchete, segunda edição. Em São Paulo, um garoto fica muito ferido por causa de uma bomba que ele mesmo colocou em uma casa. A explosão aconteceu nesta casa da rua Cardeal Cagliori, no bairro de Alto de Pinheiros. 5 rapazes, todos menores, ocupando um carro da mãe de um deles, colocaram uma bomba na caixa de correio da residência. Segundo os depoimentos, a bomba não teria explodido imediatamente. Então, o menor MZ, que foi quem desceu do carro para colocar a bomba, resolveu olhar na caixa do correio. E nesse momento, a bomba explodiu. Os menores alegaram que tudo não passou de uma brincadeira, mas eles chegaram até mesmo a adulterar a chapa do carro que usaram para essa brincadeira. Após os depoimentos e também depois de um telefonema dado pelo gabinete do secretário de segurança para o delegado, os rapazes foram entregues a seus pais sem sequer passarem pela FEBEM. Agora, tem havido outras explosões de bomba, eles estão ligados com essas outras? Eles negam. Houveram 2 explosões, uma no sábado e uma no domingo. Eles negaram o fato, embora o modo com que foi operado as outras 2 seja idêntico à dessa terceira. O advogado que defende 2 dos acusados da morte do procurador Jorge de Melo e Silva acusa em Recife o procurador Francisco Nóbrega como o mandante do crime. Afirmo, reafirmo. O mandante do crime se chama Procurador da Justiça Federal, colega de Pedro Jorge, Francisco Adalberto Nóbrega. Se trouxerem provas, seja lá contra quem for, eu peço o aditamento da denúncia. Se não trouxerem provas, isto vai morrer no vazio. Então o senhor confirma o erro judiciário? Sem dúvida nenhuma, e no documento que eu lhe passei às mãos, está aprovado o erro judiciário. Em Porto Alegre, paciente de transplante de coração morre de insuficiência renal. O que ocasionou a morte do paciente? Bom, qualquer operação possui um risco que é o risco cirúrgico. E esse risco cirúrgico está relacionado a uma série de causas. Especificamente no caso do nosso paciente transplantado, o fenômeno fundamental não foi a rejeição, e sim uma insuficiência renal aguda desenvolvida, provavelmente associada ao uso da droga anti-rejeição. A escalada da violência na Índia. Mais 2 pessoas morrem e 4 ficam feridas na luta dos Sikh pela independência de Punjab. Cresce a tensão no Golfo Pérsico. É grande a concentração de tropas na fronteira entre o Irã e o Iraque. Os destaques do noticiário internacional dessa terça-feira. Veja daqui a pouco. O Peru consegue 9 anos de prazo para pagar $1 bilhão da dívida externa. Foi o melhor acordo já obtido por um país latino-americano junto ao Clube de Paris. A dívida externa do Peru é de $13 bilhões. O governo peruano conseguiu um novo prazo de 9 anos para pagar $1 bilhão, o que deveria ser feito entre maio deste ano e julho do ano que vem. Enquanto isso, uma greve dos empregados das empresas estatais praticamente parou o Peru nesta terça-feira. Mais de 500 mil trabalhadores entraram em greve. Eles reivindicam aumentos salariais de cerca de 250 mil cruzeiros. Os empregados das estatais se juntam aos 170 mil professores que também estão parados.
A guerra do Golfo Pérsico. Aviões da Arábia Saudita de fabricação norte-americana derrubam 2 jatos do Irã. Cresce a tensão no Golfo. O Irã ameaçou atacar 11 cidades iraquianas ao longo da fronteira entre os dois países. Toda a área está, assim, tomada por tropas e tanques de ambos os lados. O Iraque anunciou que tem uma arma terrível que poderá decidir a guerra com o Irã. O presidente norte-americano Ronald Reagan e a primeira-ministra britânica Margaret Thatcher conversam durante 1 hora em Londres. Margaret Thatcher recebeu Reagan muito sorridente na entrada da sede do governo na Downing Street. Os dois trocaram ideias sobre desarmamento nuclear e as negociações com os soviéticos. Nesta quarta-feira, os dois assistem às comemorações do dia D. No dia seguinte, voltam a Londres para o encontro dos 7 países mais ricos do mundo, onde Reagan vai propor a criação de um fundo mútuo de reserva de petróleo no caso do Golfo Pérsico fechar por causa da guerra Irã-Iraque. O primeiro-ministro do Egito, Fouad Moyedin, que liderou a vitória do Partido Nacional Democrático nas recentes eleições parlamentares do país, morreu em decorrência de um colapso cardíaco. Ele tinha 58 anos e era o braço direito do presidente egípcio Hosni Mubarak. A morte de Moyedin é o tema do comentário de Zevig Belder. Os telegramas internacionais de hoje acrescentam ainda que Fouad Moyedin morreu em virtude do grande esforço que teve durante a recente campanha eleitoral no Egito. E foi um esforço muito bem sucedido e com o qual ele acabou pagando a própria vida. O seu partido obteve 73% dos votos, embora a oposição tivesse acusado de casuísmo, de expediente do governo. 73% dos votos foi bastante expressivo e, de certa forma, re-ratifica a posição de Hosni Mubarak como sucessor de Sadat. E Mubarak se vê à volta com grandes problemas econômicos no Egito. A renda per capita do Egito hoje é da ordem de 462 dólares e, para que se tenha uma ideia, a do Brasil, que não é alta, é 1968. Ele tem pela frente um país com 44% de analfabetismo e de todo o território egípcio, 96% é deserto. Essa morte de Moyedin determinou o adiamento de uma viagem que faria no próximo fim de semana no Brasil do ministro de Relações Exteriores, Boutros Ghali. E Boutros Ghali diria algumas coisas muito importantes aqui e que podem ser tiradas de uma recente entrevista de Boutros Ghali à imprensa americana, onde ele diz o seguinte: primeiro, a posição atual do Egito é de uma neutralidade pró-Estados Unidos. Quanto à paz com Israel, ele se refere a 2 elementos importantes. O primeiro, as próximas eleições nos Estados Unidos e também em Israel, a 23 de julho, as eleições parlamentares que ali serão realizadas. E, finalmente, ele diz que tudo só poderá ser aclarado com o retorno da União Soviética ao processo de paz do Oriente Médio. Especificamente, com o relacionamento Egito-Israel, ele faz uma figura bastante interessante. Diz que é como um copo com água pela metade. Ele estará meio cheio ou meio vazio. E rotula: a nossa paz com Israel é uma paz fria. No entanto, é uma paz, até o momento, duradoura. A tragédia das Bermudas. Continuam desaparecidos os 18 tripulantes do veleiro inglês que naufragou no Caribe. O navio polonês resgatou 8 tripulantes e o corpo de um marinheiro morto do veleiro, o Marquês. Nos Estados Unidos, os sobreviventes dão a sua versão. Dizem que foram surpreendidos por uma rajada de vento que virou o barco de quase 30 metros de comprimento. O casco negro do Marquês afundou durante esta regata transatlântica entre o arquipélago das Bermudas e a Inglaterra. A violência na Índia. Um ataque de separatistas sikhs contra tropas do governo mata 2 pessoas e deixa 4 feridos. Este é o Templo Dourado da cidade de Amritsar, no estado de Punjab. Os sikhs estão entrincheirados e ameaçam com banho de sangue seu exército.